Olá, pessoal. Sou Roseli, professora de álgebra linear e dando continuidade ao que estamos trabalhando nesses últimos dias, vou resolver agora um exercício de produto interno com distância e especificamente com matrizes. Retomando um pouquinho a teoria, vocês têm que ter claro que o produto interno no Rn está relacionado, né, uma forma fácil de guardar, com o produto escalar no R3, que vocês já viram. O produto interno em polinômios está relacionado com o cálculo de integral, como já postei no vídeo anterior. E o produto interno com matrizes é diferente. Então, qual é a diferença? Vamos lá. Pois bem, esse exercício é um exercício com matrizes, vamos por partes, né? O produto interno em matrizes, como eu falei há pouco, é diferente em tese, é diferente de polinômios e do Rn. Depois eu vou mostrar uma singularidade após a resolução, que mostra que não é tão diferente assim. Mas, enfim, o que teríamos que fazer? Identificar duas matrizes A e B de mesma ordem e fazer o quê? A multiplicação da transposta da segunda pela primeira. Observe bem, eu tenho A e B, eu vou fazer a multiplicação da transposta de B por A. E, por final, encontro o traço. Esse é o produto interno. Depois vamos ver a pergunta desse exercício especificamente. Eu quero primeiro fazer um comentário. Por que transposta? Observa nesse exemplo que eu tenho uma matriz de ordem 3 por 2. Lembra da regrinha de multiplicação de matrizes? Se eu simplesmente multiplicasse A por B, ou mesmo B por A, seria possível? Lembra que é linha multiplicado por coluna. Se eu não tenho o mesmo número de linhas de uma matriz em relação ao número de colunas da outra, não dá para fazer a multiplicação. Ao passo que, se elas têm a mesma ordem, quando eu estou trabalhando com a transposta, então naturalmente vai ser possível, tá certo? Isso é uma parte. Outra etapa, eu poderia pegar um exercício, calcular o produto interno, ou pedir calcular a norma, ou pedir a distância. Por que eu escolhi a distância? Porque para o cálculo de distância eu uso já os três, eu tenho que me apropriar dos três. Porque pela definição, na distância entre A e B, eu vou calcular uma terceira matriz, que é o resultado da subtração de A menos B, e essa terceira matriz eu calculo a norma. Então, com esse exercício você vai conseguir entender como calcula o produto interno, primeiro, como calcula a distância, que é o que eu acabei de falar, como calcula a norma e que, por sua vez, é como calcula o produto interno, que é o traço. Então, o primeiro ponto é eu calcular essa nova matriz A menos B. Pois bem, está aqui, simples, elemento menos elemento, 1 menos 2, 0, menos menos 1, né? Enfim, surge essa matriz aqui. E essa matriz, eu vou calcular o quê? A norma dela. Então, o que seria a norma dela? O produto interno dela com ela mesma, tá? Mas devagarinho, o produto interno dela com ela mesma, eu vou ter que encontrar o traço. Antes de encontrar o traço, eu faço a multiplicação. Então, perceba, é a matriz em questão transposta multiplicada por ela própria. Eu estou usando essa definição, tá? Aqui é A com B, pela definição, mas aqui seria ela, A menos B, com ela própria. Se quiser chamar essa matriz de C e dizer que você está fazendo C transposta vezes C,
com tranquilidade. Dá uma olhada na teoria que nós já disponibilizamos para você se apropriar dessa etapa que eu estou fazendo imediata aqui. Pois bem, como eu falei há pouco, no momento em que eu estou trabalhando com a transposta, a multiplicação surge de forma muito tranquila, né? Então, aqui eu não vou ter 3 por 2, eu vou ter 2 por 3, e aqui 3 por 2. Então, eu tenho mesmo duas linhas que coincidem com duas colunas e 3 colunas que coincidem com 3 linhas. Com isso, o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Eu coloquei até essa observação, né? Observe que essa matriz transposta, repetindo, ela tem ordem 3 por 2. Pela matriz normal, né? Além de ser possível, né? Eu vou ter tanto número de colunas quanto linhas iguais. E, consequentemente, sempre vai resultar em uma matriz quadrada. Nesse caso, vai ser 2 por 2, né? No fim, o resultado vai ser o número de colunas das matrizes dadas inicialmente. Então, quadrada de ordem 2, em relação a esse 2 aqui de colunas. E o que é traço? Traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Aqui, vocês parem e observem. Se eu somente vou usar os elementos da diagonal principal, então eu vou ter que o A11 e o A22. Perceba, 1, 2, 2. Então, o que vai acontecer na prática, eu gostaria de observar aqui, olha, nós temos linha 1 com o quê? Com a coluna 1. E depois eu tenho a linha 2 com a coluna 2, tá? Tá bom? Esses outros elementos, A1, 2, A2, 1, você não vai precisar no momento em que você pega só o traço, que é a soma dessas multiplicações. E muito interessante, observa aqui que eu fiz uma síntese dessas multiplicações parciais, né? Na obtenção de cada um desses dois elementos. Eu tenho menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 4 ao quadrado e assim sucessivamente, que vem daqui, dessa multiplicação. É uma coincidência a gente olhar a matriz que surgiu aqui da distância e é exatamente os elementos que eu tenho elevados ao quadrado? Perceba que esta regrinha, que regra? Do traço, ela acaba tendo uma identificação, uma identidade com o produto interno do Rn, do R3. Quando você lembra lá do produto interno em R3, produto escalar do R3, não era a soma dos elementos x, y, z ao quadrado? Nada mais que isso. Tá? Então, óbvio, como eu estou calculando norma, como a gente já comentou em outros slides, também convém que você lembre que é a raiz quadrada desse produto interno, tá certo? E, pois bem, parte operacional depois é só elevar ao quadrado, somar, raiz quadrada, que é o resultado. Gostaria que vocês observassem esse exercício de forma detalhada e ao lado da teoria que nós já disponibilizamos. Se acharem muito difícil essa percepção, me escrevam e me peçam que eu resolva outro, porque ele é diferente dos exercícios que nós fizemos anteriormente, tá bom? É isso. Bom trabalho e até mais.